Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. O tema de hoje é um desafio para mim, porque ele é um tema que eu venho estudando há muitos anos. E eu falo desafio porque eu preciso, durante o tempo que eu vou falar, sempre relacionar ele com a doutrina espírita, embasado nas obras básicas. Então, por isso que eu falo que é um desafio, porque é um tema que, às vezes, eu posso achar que eu domino, por já estar estudando há muitos anos, e quando a gente começa a estudar, às vezes a gente percebe que não sabe nada. Normalmente é assim, né? Então, o tema é as leis morais e a saúde mental. O livro que nós estudamos para preparar essa exposição, ele é um livro de um psiquiatra, que o nome dele é Sérgio Lopes. E o nome do livro também é esse, As Leis Morais e a Saúde Mental. E esse Sérgio Lopes, ele é membro da AME, que é a Associação Médico Espírita. Então, todos os médicos que são espíritas fazem parte dessa associação. E esse médico, ele trabalha no município de Pelotas, que inclusive é o município que eu nasci e me formei. E ele também já foi diretor clínico do Hospital Espírita, que é um hospital psiquiátrico lá em Pelotas, que inclusive eu também já fiz estágio lá. Mas não conheço o Dr. Sérgio. A gente tem um outro livro dele, que a gente também já estudou, e esse daqui agora. Então ele fala, no começo do livro, que todo ser humano ele tem uma herança que é individual e inevitável, que nós aprendemos aqui na doutrina espírita, que é essa herança que nós trazemos das vidas passadas. No que se baseia essa herança? Em todas as experiências que nós já tivemos com as encarnações anteriores, baseada tanto nas nossas experiências boas, positivas, quanto nas nossas experiências negativas. Então, isso não vai ser zerado quando nós desencarnamos, embora algumas pessoas pensem assim. Isso tudo vai ser contabilizado, isso tudo vai ficar no nosso perispírito, que é a matriz do nosso espírito, e nas outras encarnações, essa herança vem à tona, tanto a parte boa quanto a parte ruim. Mas além dessa herança, nós também temos uma outra que não tem a ver com as vivências passadas. Que algumas vezes nós já falamos aqui que toda criatura ela tem uma herança genética. E eu não estou falando aqui da herança genética que nós trazemos metade do nosso pai e metade da nossa mãe. Sim, essa também nós trazemos. Mas é uma outra herança genética muito especial, que é a genética do nosso Pai Criador, de Deus. Nós temos em nós esse gene, esse DNA divino. Todos nós. Quando Deus cria o espírito, simples e ignorante, todos eles da mesma forma, ele coloca o DNA dele em todos os espíritos. Então isso tem que ficar bem claro para nós, para a gente poder entender o decorrer da palestra. Então nós temos em nós essa herança genética. E isso é inevitável. Algumas pessoas, elas vão tentando descobrir esse Deus dentro de si. Umas mais rápido, outras demoram um tempo mais, e isso é normal.
Cada um tem o seu tempo e tem o seu despertar. Mas a gente vai sentindo que a gente vai procurando essa herança genética divina dentro da gente. E como que é que a gente vai sabendo que a gente está indo pelo caminho certo? Conforme a gente vai evoluindo. Conforme nós vamos nos despojando das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. Aí a gente vai percebendo que a gente está em busca dessa genética e dessa herança divina. Lógico que aqui a gente precisa falar também de um termo que a gente usa bastante aqui na Casa Espírita, que é o livre-arbítrio. Quem já está acostumado a ouvir já deve ter ouvido bastante. Isso também é uma coisa que todos nós temos, que é a capacidade de escolher se eu vou por aqui ou se eu vou por ali. Isso é uma coisa que também foi Deus, o nosso Pai Criador, que já nos criou com esse chamado livre-arbítrio. Como cada pessoa, quando reencarna, quando volta para a carne, ela esquece das vivências anteriores, e graças a Deus que nós nos esquecemos, então já entra esse livre-arbítrio. Porque eu posso fazer as minhas escolhas. Nem todas vão ser certas, mas cada um vai fazer as suas escolhas. E como eu falei antes, cada um vai ter um tempo. Alguns vão ficar mais devagar, outros já vão ir bem à frente. E a gente às vezes percebe isso no decorrer da nossa vida. Mas tem uma coisa que não tem como fugir, que é ponto pacífico. Todos nós vamos ao rumo da perfeição moral. Justamente por termos essa genética divina em nós. Claro, aqui eu estou falando da perfeição relativa, pessoal. Porque a perfeição absoluta, só Deus. Mas essa perfeição relativa, em termos de moralidade, todos nós vamos ir. Tem uma palestra do Haroldo Dutra que ele fala assim, ó, não importa se você quer ou não quer, você vai se tornar uma pessoa melhor e vai ir em busca dessa perfeição moral. E essa é a proposta, uma das propostas essenciais da doutrina espírita. É a busca dessa perfeição moral relativa. Bom, como Deus é totalmente misericordioso conosco, e Ele, ao longo da humanidade, Ele veio trazendo para nós revelações, né? Para que a gente possa entender o que a gente precisaria fazer. Então a gente já falou aqui também outras vezes quando foi com Moisés, depois a segunda revelação que foi Jesus. Então quando Deus trouxe Jesus na humanidade, Ele disse assim, sigam esse Espírito. É isso aqui que eu quero de vocês. Tanto é que a Heidi falou ali na prece dela que Jesus é o nosso modelo e guia. Isso está na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então Deus trouxe aquele ser, o mais perfeito que já viveu aqui, para nos mostrar, é isso aqui que eu quero de vocês. Mas nós não entendemos. E aí Deus enviou, Jesus falou lá no Evangelho de João, que ele iria, mas iria mandar um consolador, que é a doutrina espírita nas nossas vidas. E aí, para ficar assim bem didático mesmo e bem explicadinho, para depois chegar lá no final da nossa existência a gente não poder dizer assim, ah, mas eu não sabia, ninguém me explicou, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Nós que estamos aqui não vamos poder falar isso. Então, esse Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, através de Allan Kardec, deixou tudo codificado. Esse é o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra
de Kardec, 1857, o Livro dos Espíritos foi lançado. E como o título do nosso tema é As Leis Morais, a gente vai explicar um pouquinho quais são essas leis morais. Porque aqui no Livro dos Espíritos, através de uma pleiade de espíritos superiores, Allan Kardec, ele recebeu toda essa codificação e deixou escrita para nós. E aqui ele fala nessas leis morais. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 sublivros, digamos assim, onde o primeiro fala das causas primárias, o segundo fala do mundo dos espíritos propriamente dito, o terceiro fala das leis morais, que é o que a gente vai falar hoje, e o quarto fala das esperanças e consolações. Essas leis morais, elas seriam, assim, um conjunto de leis que foram deixadas para nós, para a gente dizer assim, bom, se eu ir por aqui, eu vou estar indo no caminho reto. Porque ele fala literalmente de todas as leis que a gente precisa para conviver em sociedade, para viver na ética e num caminho mais reto. Então, qual é a primeira lei que fala no Livro dos Espíritos, na parte 3? A primeira lei é a lei divina, ou a lei natural. Onde, eu esqueci de falar, para quem está vindo pela primeira vez, que o Livro dos Espíritos ele é todo feito de perguntas e respostas, onde Allan Kardec faz a pergunta e os espíritos respondem. Então, na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E aí a gente deve pensar assim, bom, deve estar escrita uma parte quando Moisés, trouxe os mandamentos, ou então no Antigo Testamento, ou no Novo. E os espíritos respondem simples assim, na consciência. Então essa lei divina, como nós temos o gen do nosso Pai Criador, ela está gravada na consciência de cada um de nós. E ainda nos fala o Espírito de Verdade, que é através das diversas encarnações, como eu tinha falado, que o homem vai desvelando essa lei, à medida que ele vai se conhecendo a si mesmo. Então, olha a importância do autoconhecimento na nossa vida. O capítulo 2 é da lei de adoração. E aí, na questão 649. Então, assim, pessoal, os capítulos são bem grandinhos, tá? Depois, quem tiver o Livro dos Espíritos em casa, que quiser estudar esse terceiro livro, é bem interessante. Mas não tinha como a gente trazer todas as questões. Então, as principais de cada capítulo e de cada lei, tá? 649, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? E eles respondem que é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. E ainda, ele pergunta se nós podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. Os espíritos respondem que Deus sabe discernir o bem do mal. E eles falam que a prece é sempre bem-vinda, quando ela é feita com um sentimento. Mas que não adianta nada nós orarmos e pedirmos a Deus se nós não mudarmos a nossa atitude em relação a um erro, digamos, que nós estamos cometendo. E aí, eu peguei depois a 653, que eu acho importante para a gente também tirar essa dúvida. Porque quando a gente fala em adoração, nós ouvimos muito, essa palavra adorar em várias religiões. E eu acredito que a gente já tem no nosso inconsciente que o fato de adorar é uma coisa assim mais de ritual, de práticas.
E aí Kardec pergunta na 653 se a adoração tem necessidade de manifestações exteriores, onde os espíritos respondem que a verdadeira adoração está no coração de cada um. Então, eles nos respondem que a adoração não é fora, é dentro. O capítulo 3 é o da lei do trabalho. Nós já falamos aqui uma vez sobre a lei do trabalho. Então, vocês vejam como ele divide todas as leis de uma forma bem didática. A questão 674 pergunta se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. E eles respondem que o trabalho, sim, é uma lei natural. Por isso mesmo, ele é uma necessidade. E aí ele pergunta se por trabalho só se devem entender as ocupações materiais. O que ele quer dizer com isso? Se só é um trabalho aquilo que a gente está exercendo durante a nossa vida reprodutiva, digamos assim, que é ou ser engenheiro, ou médico, ou professor, e os espíritos respondem que não, que o espírito trabalha tanto como o corpo, e que toda ocupação útil é um trabalho. E aí o comentário do autor do livro que eu falei no início, ele coloca aqui que essa noção de utilidade que os espíritos estão nos falando aqui, ela precisa partir de cada um que está executando esse trabalho. Porque nós sabemos que muitas pessoas fazem um trabalho maquinalmente, às vezes, sem nem perceber a utilidade daquilo que estão fazendo. E principalmente pessoas que executam um trabalho sem gostar do que estão fazendo. Que esse trabalho ele vai render uma utilidade, mas que não vai ter a mesma valia de quando a pessoa faz aquilo com amor e com prazer. A quarta lei é a lei de reprodução. A questão 686, ele pergunta se a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza, dos seres vivos. E os espíritos respondem assim: isso é evidente, porque sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E é óbvio, né? Se não houvesse a reprodução, não existiria a perpetuação das espécies. Nesse capítulo, o autor do livro, o psiquiatra, ele já relaciona com a questão da saúde mental, quando ele fala assim no livro dele, que muitas pessoas são mais fechadas, mais introspectivas. Normalmente não gostam de uma vida social mais badalada. E muitas vezes são pessoas que preferem ficar sozinhas, ao invés de ter um companheiro ou uma companheira. E aí ele fala aqui que essas pessoas sofrem preconceito e até podem sofrer diagnósticos errados, como um diagnóstico de depressão, por exemplo, porque elas não estão a fim de ter essa vida social mais glamurosa, mais, cheia de agito. E às vezes é da própria pessoa. Ela é mais introspectiva e ela prefere viver um pouco mais isolada, mais sozinha. Lógico que isso tudo depende do quanto essa vida está isolada. E quem trabalha com saúde mental sabe disso, né? Que quando o isolamento ele começa a se tornar uma coisa que começa a prejudicar as relações daquela pessoa com o seu trabalho, com a sua escola, digamos assim, com os seus familiares, aí a gente tem que ligar o sinal de alerta. O capítulo 5 é da lei de conservação. O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau da sua inteligência.
O que é esse instinto de conservação? É quando a gente se cuida. Nós todos temos esse instinto já dentro de nós, de sobrevivência, né? E é muito legal a gente entender que a gente precisa se cuidar. Cuidar do corpo, cuidar da mente e do espírito. E o autor do livro, ele destaca uma coisa bem importante, que é a questão que a gente está vivenciando hoje em dia, que é essa busca mais da estética do que da ética. E isso está se tornando uma coisa assim que, se a gente for parar para analisar, é preocupante até. A gente está vivendo numa sociedade onde esses padrões de beleza que estão sendo implantados, principalmente quem tem filho adolescente em casa, sabe do que eu estou falando. Ou filho ou sobrinho, né? Alguém que seja da família, que esteja passando por esse processo de adolescência, que não é um processo nada fácil já por si só. Mas se nós formos parar para analisar, quando eu tive a idade da minha filha, que está com 15 anos, nós nem tinha rede social, ninguém nem sabia o que era isso. E esses probleminhas que elas enxergam hoje em dia, por exemplo, eu sempre tive as bochechas desse tamanho. E eu sofria na escola porque me chamavam de fofão. Mas a gente matava aquilo e estava tudo certo. Eu sei que a gente tem que olhar para essa geração, tem um psicólogo me ouvindo aqui, de uma forma diferente. Eu sei disso, porque tudo evolui. Mas também a gente tem que parar para pensar assim, até que ponto tudo isso que elas estão assistindo, esses procedimentos estéticos, assim, de forma desregrada, desmedida, isso está complicado. Tanto é que a gente tem ouvido falar e vendo, né, nas mídias, pessoas que estão indo a óbito por causa de procedimentos estéticos em clínicas clandestinas. Sem nenhum preparo, sem nenhum suporte. Se dá uma parada cardíaca, por exemplo. E então, a doutrina espírita vem nos trazer que os valores reais são da nossa alma, do nosso espírito, não são do nosso corpo físico. O que abastece interiormente o ser humano, o autor do livro fala, são os valores da alma. Então a doutrina espírita vem nos dizer que nós precisamos cuidar do espírito. O capítulo 6 é da lei de destruição. Também já falamos esses tempos atrás, quando a gente falou das enchentes do Rio Grande do Sul, dessa lei. Na questão 728, ele pergunta se a destruição é uma lei da natureza, e os espíritos respondem assim: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Bom, eu já falei de 6 leis. Aqui, no Livro dos Espíritos, nós temos 12. E é um assunto bem didático mesmo, e eu sei que pode até se tornar um pouquinho chato de ouvir. Mas é muito importante a gente estudar, pessoal. É muito bom. Eu vou dizer só para vocês as outras leis, as outras 6, que são a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade, e a última, que é a da perfeição moral. Mas eu não podia deixar de trazer uma outra questãozinha só, que é a 785, que está na lei do progresso, onde Kardec pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos respondem 2 conhecidos nossos de tempo, que a gente vem falando bastante aqui, que são o orgulho e o egoísmo. Esses 2 inimigos do progresso espiritual.
Bom, falamos das leis morais e agora a gente precisa falar um pouquinho de saúde mental para poder relacionar uma coisa com a outra. Então a gente entende hoje que a saúde mental não é uma coisa isolada e nem individual. Há muitos anos atrás, vocês devem lembrar, quem é um pouco mais velho, que não se falava muito sobre saúde mental. Se falava mais sobre saúde física mesmo, sobre prevenção de doença e tal, que ainda se fala até hoje. E que é muito importante a gente cuidar e prevenir a nossa saúde física. Mas saúde mental não era uma coisa que se falava muito. E hoje em dia estão se falando muito e eu acredito que daqui para frente cada vez mais. A Organização Mundial da Saúde tinha um conceito, há muitos anos atrás, de que ter saúde mental era a ausência do transtorno mental ou da doença mental. Hoje, não. A Organização Mundial da Saúde ampliou muito esse conceito. E eles falam que a saúde mental ela pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento das suas habilidades para responder aos desafios da vida. E também para contribuir com a comunidade. Então, olha só como esse conceito é bastante amplo, porque não fala que a saúde mental é uma coisa só da pessoa. Então, ela depende da coletividade também. E o bem-estar de uma pessoa, ele não depende só do bem-estar psicológico e emocional, como nós imaginávamos. O bem-estar mental de uma pessoa, ele depende de uma série de fatores. Ele depende de condições de vida, da saúde física, do apoio de uma rede. A gente fala muito isso no local onde a gente trabalha, né? Se a pessoa tem uma rede de apoio ou não. O que é essa rede de apoio? Primeiro, podemos contar com os profissionais, mas principalmente a família, os amigos, os conhecidos, um compadre, sabe? É essa rede de apoio que as pessoas precisam ter. Porque a saúde mental não é algo isolado. Ela depende, inclusive, e aqui é a Organização Mundial da Saúde que está falando, não sou eu, que ela é uma soma de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, ela é biopsicossocial. O que pode impactar na nossa saúde mental? Uma série de coisas. E nós que trabalhamos com isso, nós percebemos que quando você conversa com uma pessoa que está passando por um transtorno, atrás de tudo isso vem a família, vem a infância dessa pessoa, vem tudo que ela vem trazendo nessa bagagem. Inclusive a segurança alimentar dessa pessoa, as redes de proteção, as melhores condições de vida, o suporte comunitário. E também não tem como eu deixar de falar um pouquinho sobre o estigma, que é uma coisa que atrapalha muito, tanto a pessoa que está passando por esse problema, quanto os seus familiares e também os profissionais, porque só atrapalha. O estigma é o preconceito que muitas pessoas ainda têm em relação aos transtornos mentais. Bom, já que estamos falando de transtornos mentais, eu vou falar bem resumidamente sobre os principais deles, assim, a grosso modo mesmo, para a gente entender o porquê que a gente está relacionando toda essa questão da doutrina com a saúde mental. Nós podemos dividir os transtornos mentais em dois grandes grupos, que são as neuroses e as psicoses. Nas neuroses, a pessoa não perde o contato com a realidade. E nas psicoses, sim. O que é esse contato com a realidade? Nós
Tudo que vem aqui dentro do nosso cérebro, todas as ideias que são formadas, os nossos pensamentos, a gente tem uma espécie de filtro que nos diz o que a gente pode colocar para fora e o que não, o que vai ser aceito e o que não. E esse filtro, até então, ele está funcionando. Na pessoa que está psicótica, que tem uma psicose, esse filtro não funciona de uma maneira tão boa assim. Então, tudo que é produzido aqui dentro, e o nosso cérebro produz muita coisa, ele sai daquele jeito, sem filtro. Então, o mundo dessa pessoa que está vivendo um transtorno psicótico, ele é diferente. Ela perde esse contato com o que é real que nós temos. Quais são as principais neuroses? São as depressões, o transtorno de ansiedade, o transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos alimentares. Olha quantos transtornos nós já falamos aqui. Esses estão dentro das neuroses, onde a pessoa não perde o contato com a realidade. Existe um sofrimento muito grande, mas dá para se dizer assim que ela consegue saber o que é real e o que não é. E as psicoses, as principais, são algumas depressões que passam para o lado de cá, quando tem sintomas psicóticos, que não é a maioria, o transtorno afetivo bipolar e a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma das doenças mentais mais graves. E que a pessoa, a partir do momento que é diagnosticada com esse transtorno, ela vai sempre ter que fazer acompanhamento, porque não tem melhorar dela. O que acontece nas principais psicoses? Os principais sintomas são os delírios e as alucinações, que podem ser visuais e auditivas. No delírio, a pessoa cria uma situação que é só dela. E ela acredita naquilo, ela vivencia aquilo de uma forma real para ela. E as alucinações, elas podem ser visuais, que é quando ela diz que enxerga alguém ou alguma coisa, ou auditivas, que é quando ela ouve. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem muito transtorno que pode ter manifestação espiritual. Ah, Viviane, mas então você está falando que lá no CAPS onde tu trabalha, você diz para as pessoas isso? Não. Quem trabalha comigo sabe, eu não digo. Eu não misturo uma coisa com a outra. E, inclusive, tem muito transtorno que é realmente uma desconexão ali nos neurotransmissores, que é algo bioquímico, que o cérebro deixa de produzir algum neurotransmissor ou produz menos, e é assim. Então, eu estou falando aqui que nem todo transtorno mental tem a ver com a parte espiritual, certo? Mas eu também estou falando que quando a pessoa está passando por uma enfermidade, e isso também acontece nas enfermidades físicas, ela já fica mais vulnerável, ela fica mais fragilizada e normalmente ela tende a baixar mais a guarda, no sentido dessa conexão com Deus, que nós falamos aqui da lei de adoração. E aí o que acontece? Alguns espíritos, que nem sempre são obsessores, às vezes são espíritos sofredores, ou são espíritos que vêm cobrar uma dívida, a gente não sabe o que a gente fez em outras vidas. E aí, sim, essas pessoas elas têm maior vulnerabilidade e podem sim baixar a guarda e estar propensas a esse tipo de manifestação espiritual. Quando eu converso com uma pessoa no meu local de trabalho, e eu já falei isso aqui uma vez, eu jamais vou dizer para ela, você tem que ir para a casa espírita. Eu não faço isso, até porque eu não seria ética na minha profissão. Mas eu faço uma pergunta, sim.
Eu pergunto se a pessoa acredita em Deus. E se ela me responde que sim, eu não pergunto qual é a religião dela, mas eu pergunto como que está essa conexão com Deus. E normalmente, a grande maioria das pessoas que está passando por um sofrimento psíquico responde que está ruim essa conexão, ou que nem existe. Então, para a gente poder entender a importância da fé na nossa vida. Eu poderia ficar falando sobre isso aqui 3 horas, mas vamos finalizar. Esse livro que o Sérgio Lopes escreveu, As Leis Morais e Saúde Mental, ele se embasou num outro livro bem antigo do André Luiz, da obra de André Luiz, que é o mentor da nossa casa, que foi médico, né? O livro que ele se embasou é o livro No Mundo Maior. Esse livro foi escrito em 1947. Nesse livro, André Luiz está junto com um mentor que se chama Calderaro. E eles estão dentro de um hospital vendo uma pessoa com sofrimento psíquico. E o André Luiz fica meio... E aí esse mentor, esse Calderaro, começa a explicar para André Luiz o que ele chama de casa mental. Eu achei muito interessante isso e resolvi trazer para nós. O que ele diz que é essa casa mental de cada um de nós? Ele fala que o nosso cérebro, a nossa casa mental, é um castelo de 3 andares. Ele usa essa metáfora para dizer que o nosso cérebro, na verdade, é dividido em 3 partes. O porão dessa casa, ele fala que é a parte dos nossos instintos, que é a parte da sobrevivência mesmo, a nossa parte mais primitiva. O andar do meio, ele fala que é o que a gente se baseia no presente. Então é o nosso sistema de recompensa. Eu vou fazer alguma coisa que me proporcione prazer hoje. E o terceiro andar, que é o andar superior, é aquele que se preocupa com o futuro e com o que eu estou criando para mim, para o meu futuro. Vejam bem, isso André Luiz, através de Chico Xavier, né, falou lá em 1947. E aí, em 1970, ou seja, 23 anos depois, um neurocientista, agora a gente está falando de ciência, um neurocientista americano que se chama Paul MacLean, ele veio para o mundo com uma teoria, que é a teoria do cérebro trino. Podem pesquisar. O que ele fala nessa teoria do cérebro trino? Exatamente o que André Luiz falou lá atrás. Só que ele trouxe termos mais científicos. Então ele também fala cérebro trino, né? Se divide em 3 pedaços. Ele chama o porão, que André Luiz falou, ele chama do nosso cérebro reptiliano, que seria um cérebro mais instintivo, baseado na sobrevivência, por isso reptiliano, porque ele se assemelha ao dos répteis. O do meio seria o nosso sistema límbico, que ele nomeou dessa forma, e o superior ele chamou de neocórtex, que é essa nossa parte que está preocupada com o espiritualizar-se, com o que eu vou criar para mim hoje, para no meu futuro e para uma próxima encarnação, o que eu vou vivenciar. Então, vocês conseguem perceber a relação das leis morais com ter saúde mental? Todo esse roteiro que Allan Kardec nos deixou para a gente viver pautado na ética e no que é correto, para que a gente possa ter uma vida melhor. É esse o objetivo, é se melhorar como pessoa. E em relação a esses 3 pedaços do nosso cérebro, não é que ele é dividido, né, pessoal, mas usando
os termos do neurocientista lá, eu fiquei pensando assim, que durante uma existência inteira, a gente conhece muitas pessoas que vão viver só nesse andar de baixo, porque só são preocupadas com o que eu vou comer, hoje, o amanhã não importa. É mais essa coisa instintiva mesmo, lá do homem primitivo. Muitas pessoas, e aqui eu acredito que é a grande maioria, vai se preocupar com o presente. E aí a gente vê aqui grandes problemas de saúde mental. Porque são pessoas que vão desenvolver problemas alimentares, porque eu vou comer para me satisfazer, para eu ter o prazer na hora. Ou vão ir para o mundo dos vícios, do álcool, da droga, do sexo desregrado, do jogo, das apostas, onde as pessoas perdem o domínio sobre as suas vidas. Mas é aquele prazer efêmero, é do momento, é agora. Depois eu não sei o que vai acontecer. E muitas pessoas perdem sim a sua sanidade mental por conta dessas coisas. E aí, esse terceiro andar, que é o que todos nós devemos trabalhar para isso, nos espiritualizar. E vejam bem, eu não estou dizendo aqui que todos nós devemos nos tornar espíritas. Se espiritualizar tem a ver com transcender. E tem muitas pessoas que estão dentro de outras religiões e que entenderam muito bem isso. E até tem muitas pessoas que nem estão dentro de nenhuma religião e que também entenderam isso. Que tem que se tornar uma pessoa melhor, corrigir seus defeitos, fazer a nossa reforma lá dentro. Bom, eu espero que eu tenha conseguido me fazer compreender. Agradeço pela presença de todos e que fiquemos todos em paz com Deus e com Jesus. Que assim seja.